Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu nome é Carlos. Hoje estamos no 33º dia do nosso estudo bíblico através do Diário Espiritual do Instituto Hesed. O Evangelho de hoje está em Marcos 5, de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse: Espírito impuro, sai deste homem. E perguntou-lhe qual o teu nome. Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro a grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: Manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Ele saiu do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde estava Jesus, viram o possesso sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele que tivera a legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então suplicaram a Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhes: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, vamos ver um homem da região de Gerasenos. Essa região, ao sul ali do Mar da Galileia, ela foi feita no século 3 a.C. pelos gregos e depois foi dominada pelos romanos. Então é uma região predominantemente pagã. E como nós sabemos que ela é pagã, pela criação de porcos, porque os judeus não comem porcos. O judeu não come carne de porco. Eles nem tocam, no sangue do porco. Então, não, é uma região que sofreu ao longo dos séculos influência pagã dos gregos, dos romanos, babilônicos, persas, assírios. Então, é bem provável que esse possesso ele tivesse contato com essas entidades, esses deuses pagãos. Então, seria o motivo dele ter sido possuído. Outro ponto é por que o demônio, ele estando na alma humana, a questão de possuir uma pessoa, é o lugar mais, a morada do espírito, é o lugar mais próximo em que o demônio pode chegar de Deus. Mesmo que ele possua o homem para matar,
roubar, matar e destruir, mas é na alma humana em que ele chega mais próximo de Deus novamente. Porque os tormentos que os demônios sofrem no inferno, o único lugar que eles podem ter refrigério dos seus tormentos é na alma humana. Tanto é que eles pedem para ser lançados aos porcos, né? Porque fosse expulso para os porcos. O inferno, o tormento é tão grande para esses anjos decaídos no inferno que eles não querem voltar para o inferno. Então a palavra de Deus ela mostra que é preferível ir para os porcos do que voltar para o inferno. Tamanho é o tormento do inferno para esses anjos decaídos. E para quem estuda um pouco a questão espirituais, né, nós vamos ter a tentação, que é aquilo que o demônio faz conosco todos os dias, em que ele sugere, fomenta em nós, pela concupiscência da carne, desejos imorais para cometermos pecados mortais. Então ele nos tenta, né? E como batizados nós temos esse poder sim de resistir à tentação. É o poder do batizado de resistir à tentação. Outra situação são as infestações, né? Quando ele infesta lugares, objetos. Vou dar um exemplo aqui de casa onde ocorreu o assassinato, uma casa onde se pratica pedofilia, uma casa onde há um grande consumo, né, de drogas ali. Esse lugar está infestado, né, por demônios. E a possessão, onde ele toma posse da alma humana. Morada, que era para ser morada do espírito, mas essa casa estando vazia, ele vai tomar posse para ele. E, como eu disse, para ficar mais próximo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o mais próximo que Satanás pode ficar de Deus é possuindo um ser humano. Por mais que ele aflige tormentos ao endemoniado, como diz aqui na palavra, ele não vai chegar ao ponto realmente de matar aquela pessoa. Pelo menos nesse caso aqui não chegou ao ponto. Porque ele é o hospedeiro e ele precisa dessa pessoa, né, viva, mesmo que numa situação indigna. Outro ponto que nós podemos ver, Jesus tentaram amarrar, tentaram prender com grilhões esse homem e tudo ele arrebentava. E só a presença de Jesus já fez com que os demônios ficassem atormentados. Então, quem tem poder na Igreja Católica Apostólica Romana de expulsar demônios em nome de Jesus é o sacerdote. O sacerdote que o bispo, né, indicar, ele tem esse poder. E aí ele vai se preparar, vai estudar, vai fazer a formação para poder entrar nessa batalha que Jesus, só a presença de Jesus já atormenta os demônios. Vamos ver outra coisa que vai se falar no Evangelho, que é essa legião. Né? São muitos demônios. Então, uma alma humana pode habitar muitos demônios. Vários demônios. Tanto é que tinha mais de 2.000 porcos e Jesus, ao perguntar o nome dele, fala legião. Então, legião quer dizer que são inúmeros demônios. Então, nós não podemos brincar com essa questão da ação demoníaca no mundo hoje. Nós estamos vivendo uma sociedade em que o satanismo já virou algo
corriqueiro, normal, e as pessoas vão se deixando levar, como, demônio não existe, demônio é algo para botar medo nas pessoas, para elas ficarem submissas à religião. Não é isso. O demônio existe e ele se faz presente no meio da humanidade, no mundo. Nós vemos as ações demoníacas corriqueiramente no nosso dia a dia. Esse final de semana, por exemplo, teve um jogo entre Sport e Santa Cruz, em que as torcidas organizadas mais uma vez se encontram, mais uma vez brigam, promovendo cenas de barbárie, aonde tem um vídeo em que um homem estava desacordado e a torcida adversária pegou um ferro e introduziu no orifício anal desse homem, empalando o homem que estava ali já desacordado. Então, é ação demoníaca, normatizada pelas nossas autoridades que não fazem nada. Porque entra ano após ano essa violência gratuita, com a desculpa de rivalidade esportiva. Isso é ação demoníaca. Se você não enxerga isso, ou finge que não vê, para ficar confortável, para ficar com a consciência tranquila, isso é ação demoníaca. Aqui nós vamos ver no Evangelho que vai falar que os moradores do lugar, ao encontrarem um homem possesso que estava sentado, aí ele voltou, estava vestido e perfeito juízo. Que nós temos visto hoje o aumento do consumo de drogas que deixam a pessoa totalmente alucinada, drogas que deixam a pessoa totalmente insana. Isso é ação demoníaca. A pessoa ela já perdeu a consciência de que ela é filho de Deus e age de forma totalmente alucinada. E geralmente, quando se tem essa perda da consciência pelo uso de drogas, a pessoa fica violenta. Você já viu alguém usar drogas, ficar caridoso, ter boas ações? Eu nunca vi. Pessoa que perde a consciência por conta de álcool, drogas, ela não fica caridosa, ela não vai fazer boas ações. Geralmente é violento. Geralmente a pessoa perde o controle, começa a falar um monte de coisas ofendendo os outros. Isso já é uma ação demoníaca. Ela não está possuída em si, como esse personagem aqui do Evangelho, que já vivia no cemitério, vivia gritando no cemitério, mas por um breve momento essa pessoa ela se deixa levar por pensamentos que fazem ela ter ações demoníacas. E as ações, por que Deus permite Satanás agir? Porque nós, como seres livres, nós escolhemos ou sermos inspirados pelo Espírito Santo, agimos pela ação do Espírito Santo, ou preferimos agir pela ação do demônio, através das suas tentações, através das sugestões demoníacas. Então, a ação de Deus, ela se manifesta nas nossas próprias ações. E nós, quando chega o carnaval, a promiscuidade que tem no carnaval, você está vendo ali a ação demoníaca, onde filhos e filhas de Deus se colocam
em situações de pecado mortal, pela concupiscência da carne, e tá tudo bem. Nós achamos isso tudo normal. É carnaval, então pode, está liberado. É cultural. Então você vê que a nossa cultura, ela já é uma cultura satânica. Não é uma cultura divina, sagrada. Ela é satânica. O que se vê no carnaval, blasfemando contra a pessoa de Jesus, da Virgem Maria, é uma ação demoníaca. E cabe a nós, cristãos, começarmos a não aderir a essas práticas mais. Não aderir a essas ações demoníacas. E a nossa sociedade, a nossa estrutura social, ela já é tão passiva com a ação demoníaca, em que você tem pecados mortais, que afligem a sociedade, assassinato, estupro, pedofilia, aborto, já tudo normatizado pela justiça. A pessoa chega, comete todas essas barbáries e é solto pela justiça. Então, a nossa justiça não se comporta como um juízo divino, mas sim juízo demoníaco, para afligir a sociedade. Nós sermos afligidos somente no inferno. Nós já estamos sendo afligidos pelos tormentos do inferno já nessa vida aqui, por tantas práticas demoníacas que temos na sociedade. Eu estou sendo pessimista? Não, estou sendo realista. E é só a partir do momento que você encara os acontecimentos sem ficar passando pano, não querendo enxergar o que está acontecendo, é que você vai poder realmente mudar o seu comportamento, mudar o convívio dentro da sua casa. Quantas casas você vê a ação demoníaca, que era o pai de família, que era para ser a face de Deus dentro da casa, ele passa a ser a face do demônio. A mãe, em vez dela ser a face de Maria, amorosa dentro de casa, é a face do demônio. O filho, em vez de ser igual com o evangelho de ontem, que o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e da graça de Deus, o evangelho de ontem, cresce uma abominação dentro de casa e depois uma abominação da sociedade. Então não podemos fechar os olhos e achar que está tudo normatizado, que é comum, está tudo bem. Nós temos que mudar o nosso comportamento e começar a levar o sagrado a sério, começar a levar o sagrado com o devido respeito, com a devida devoção que é necessária. Porque se nós somos o maior país cristão do mundo, só de número de IBGE. Número de IBGE, porque de prática das virtudes, de práticas santas, nós estamos bem longe. Basta que nós vamos colocar no espectro da vida política, aonde Satanás não precisa nem possuir, não. Ele só dá uma leve sugestão e as pessoas já se deixam levar pelas suas más inclinações. Para construir é difícil, para destruir é muito fácil. Então nós estamos em uma batalha espiritual. O inferno é um tormento que nem os demônios querem estar lá. E as pessoas estão brincando com a sua salvação
estão brincando com esse habitar eterno, essa morada eterna. Ou você vai morar diante de Deus, na visão beatífica de Deus, ou você vai ser atormentado no inferno. Vou repetir, nem Satanás quer ficar no inferno. Ele prefere viver nos porcos, porque o inferno é um tormento que ele não tem escapatória, ele não quer estar lá. Mas que nós possamos, como essa ordem de Jesus aqui hoje, vai para casa, para junto dos teus, e anuncires tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Que Jesus abençoe, Maria nos cubra com o seu manto, Sagrada Família, abençoai e santificai nas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.